Eu sou a psicóloga Paloma Afonso Martins e hoje a gente vai interromper a nossa programação de relacionamentos amorosos para falar de violência. Essa semana tivemos um julgamento que mais parece um filme de terror, que foi o caso da Mari Ferrer. E a minha proposta é pensar qual a origem de tudo isso. A partir daqui eu não pretendo entrar em detalhes, mas fica o aviso de gatilho se esse for um tema sensível para você. Homens são 96% dos autores de crimes de estupro no Brasil, dados de 2018 que eu peguei numa matéria da Globo. Eles precisam ser responsabilizados. Ponto. Mas você pode ter certeza que dentre esses 96% existem homens que acreditam de verdade que não fizeram nada de errado. Essa semana eu consegui pensar em uns 3 caras que eu conheço. No consultório, uma paciente trouxe mais 2 nomes de pessoas que ela conhece, que provavelmente se veem também nessa situação. O meu ponto é que isso não pode ser coincidência. Enquanto sociedade, a gente deve estar errando feio. Estamos fabricando monstros. Começa, gente, quando você tá na balada e um cara passa a mão na sua cintura, dá um puxão no braço, fala, tenta beijar à força, né? Fala que, ela disse que não, mas ela queria assim, né? Até chegar numa música em que todo mundo vai cantar, vai namorar comigo, sim. E depois acho que tem até uma parte, se bobear, você vai casar também em comunhão de bens. Mas e se eu não quiser? Você já parou pra pensar nisso? Sou obrigada a nada. Então, esse tipo de atitude vai sendo naturalizada, a gente vai relativizando e ela vai escalonando até chegar num ponto como esse que algumas pessoas vão parar e falar, eita, tá absurdo, mas que outras vão justificar. E para pensar e falar um pouco sobre isso, por que será que não é uma coincidência, o que a gente pode estar fazendo de errado, a gente vai recorrer a alguns livros, e o primeiro deles é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Na página 200, ela fala o seguinte: na década de 80, quando muitas mulheres estavam se formando como profissionais liberais, a raiva contra as mulheres fazia furor nos meios de comunicação. Presenciamos um estupendo crescimento de imagens de violência sexual, nas quais as vítimas eram mulheres. Segundo Jamie Capucci, que chama o período moderno de Era do Crime Sexual, filmes baseados em violência sexual se tornaram comuns durante o final da década de 70 e na década de 80. Essa década aperfeiçoou a tomada de primeira pessoa ou de câmera subjetiva, que estimula a identificação com o assassino ou com o estuprador. Esses são trechinhos que eu grifei aqui da página, então tem alguns recortes, mas o ponto é o seguinte: o livro argumenta o tempo inteiro que conforme as mulheres vão fazendo um avanço político, conquistando o direito de aprender a ler, de estudar, de ir para o mercado de trabalho, vão acontecendo respostas da sociedade para fazer com que a gente recue nesses direitos. E uma dessas mudanças que ela percebeu foi a forma de filmar, o ponto de vista que o cinema estava fazendo. Antes, a câmera ficava do ponto de vista daqui, de quem está sofrendo a violência, e isso incentivava uma certa empatia, você se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo violentada. E ela marca que da década de 70 para a década de 80 houve uma mudança nessa câmera, que foi colocada a partir do ponto de vista do agressor. Isso estimula a identificação com a pessoa que está fazendo a violência e começou a incentivar, de certa forma, o estupro como uma fantasia sexual. No mesmo livro, no mesmo capítulo, pulando um pouquinho as páginas, na página 244. A pornografia e a cultura de massa estão colaborando para aniquilar a sexualidade através do estupro, dando maior ênfase aos padrões de domínio masculino e submissão feminina, de forma tal que muitos jovens acreditam simplesmente que é assim que o sexo é. Atenção para essa parte. Isso significa que muitos dos estupradores do futuro acreditarão estar se comportando dentro de normas socialmente aceitas. Esse livro foi escrito em 1991 e hoje, quase 30 anos depois, em 2020, eu não vejo uma forma mais clara e um exemplo mais perfeito para dizer que a gente já chegou nesse momento. Foi durante a audiência da Mari Ferrer que lançaram esse argumento de dizer que o Aranha não sabia, não tinha como saber que ela não estava consentindo. Durante a audiência da Mariana, ela esteve sozinha com 3 homens, que não viram problema nenhum na violação do corpo e na humilhação de uma mulher.
e eles precisam ser responsabilizados. Mas acho que a gente tem uma coisa mais grave para pensar, porque de fato eles acreditam que ali não estava acontecendo nada demais, e a gente criou um terreno ao longo das décadas fértil para surgir esse tipo de coisa. Esses pensamentos estão naturalizados. A forma de objetificação e não ver a mulher como uma pessoa, como um sujeito, está sendo construída há muito tempo. A gente precisa ficar atenta. E isso é uma luta, principalmente das mulheres, mas a gente precisa que os homens se somem a nós, porque isso envolve vocês. Para finalizar, eu queria fazer uma citação da Simone de Beauvoir: basta uma crise política, econômica e religiosa para que o direito das mulheres sejam questionados. E eu acho que é essa situação que a gente está passando, sendo ilustrada aí pelo caso da Mariana. Se a gente aceitar essa argumentação de que o cara não sabia o que estava fazendo, a gente está lascada. Nossos corpos estão sendo legitimamente violados, né? Tá tendo um respaldo, quase que uma autorização para fazer isso. Isso é um absurdo, isso é uma violência enorme e a gente precisa barrar. A gente não pode permitir que isso aconteça. Lembrando, a gente precisa fazer isso juntos, enquanto homens e enquanto mulheres. Vamos parar para pensar nisso? Como a gente está fabricando sujeitos e pensamentos de desvalorização de outros seres humanos que não por acaso costumam ser majoritariamente mulheres, corpos negros, corpos indígenas. Concluindo, gente, esse vídeo é para lançar uma provocação, é para fazer pra gente parar para pensar, porque não tem uma resposta fácil. Esse é um problema grande, ele é estrutural e ele existe há muito tempo. Tentem se lembrar de que há algumas décadas atrás as mulheres não tinham direito a voto. A gente não podia andar pela rua, viajar para outro país sem autorização de um homem, sem autorização de um marido. Então, antes, por exemplo, as mulheres não podiam ler, elas não podiam ir para a escola. E vocês viram o que eu fiz hoje? Eu estudei para poder fazer esse vídeo. Eu estava lendo. E na época da escravidão, era proibido, era um crime seríssimo você ensinar escravos, pessoas escravizadas a lerem. Por quê? Porque o conhecimento liberta, conhecimento é poder. Então, é isso, eu agradeço ao tempo de vocês, peço para vocês compartilharem e como eu tô aliviada de poder dividir esse pensamento, esse raciocínio com vocês. Tava machucando guardar isso comigo. E eu acho que é nessa possibilidade de troca e a gente se juntar enquanto grupo é que a gente vai conseguir melhorar na qualidade de vida e fazer um mundo menos pior. Tchau, tchau e até a próxima.